Os primeiros registros sonoros não eram, era Medio Player, que era a discografia do meu pai, se a memória for bem atrás. E aí eu me lembro de alguns discos, que foram, um especialmente o disco do Ari Lobo, onde ele grava pela primeira vez O Último Pau de Arara, e é bacana que é uma foto dele travestido de nordestino, sabe, como se fosse um pescador de caranguejo, porque nesse disco também ele gravou Caranguejo Sá. E é uma foto PB dele de estúdio, e eu acho que é a primeira memória que eu tenho de um médio player. Essa época eu devia ter meus 7, 8 anos de idade, e isso era a discografia do meu pai. A imagem é uma coisa que está muito presente em toda a minha trajetória, em todos os discos que eu fiz. Acho que surge quase que simultaneamente ao título uma imagem que eu faço, e é uma imagem sonora. Raramente eu pus a minha cara nas minhas capas. O primeiro disco, o Baque Solto, é um desenho do Romero Cavalcante. Só que ele pegou as pessoas que se envolveram no projeto e caricaturou-os. Está estampado, naquela época era um LP. Já o Olho de Peixe também é uma imagem, só que é uma imagem, uma das primeiras fotografias que a Voyager fez quando entrou em órbita de Júpiter. Então aquilo ali é um recorte que eu fiz nessa foto da Grande Mancha Vermelha, que é um grande furacão que roda o equador de Júpiter. Aí eu vou me lembrando assim, por exemplo, o Falange Canibal é um fotógrafo canadense, aquilo é uma pata de um lobo. Então a imagem vem antes de tudo. Quando eu imaginei fazer o Carbono, primeiro o desejo de fazer um projeto novo, porque se eu não tivesse exorcizado o Chão, talvez eu estivesse até hoje fazendo o Chão, que é um filho queridíssimo e que teve uma vida longeva. Mas quando eu desejei fazer, eu já sabia que ia se chamar Carbono, e de imediato eu lembrei do Lolo. Me lembrei do Lolo porque eu me lembro das sessões, a gente fazendo ensaios para o Cambaio, e ele ali fazendo as fotos, porque aquilo eram fotografias do momento. Ele conseguia, com poucos rabiscos, documentar o momento. E eu que estava vivendo o momento, eu reconhecia aquele momento. Lembrei de imediato. E aí já procurei ele, disse assim, vou fazer um disco, é você. E corroborava tudo, evidentemente, que o título é Carbono, já tem a coisa do grafite, aquela coisa da limpeza, da dureza, da fragilidade. Todos esses elementos só me levavam para um pequeno retrato com poucos traços. Deu trabalhando. Tanto é que na capa tem ali o que seria um headphone com aqueles rabiscos. Então eu fiquei impregnado com aquela emoção bacana de ver o Lolo fotografando, eu digo isso entre aspas, porque ele estava com um caderno gigantesco, ele perdia muito pouco tempo em cada página, mas fazia pá, e desenhava você. Então, Carbono teve essas particularidades na mecânica do fazer, e que foi uma apneia profunda, foi um mergulho realmente profundo, assim. E não deu tempo nem de digerir muito, não, porque quando eu terminei o disco, já mergulhei na adequação daquele repertório para o universo do palco. Toda música que eu faço vem a partir das imagens que eu tenho. Eu sou um cara que vejo muito mais do que ouço. Então, no processo de compor, meu grande anzol de captura, minha grande esponja de absorção, de informação para fazer o que eu faço, é pela imagem. Então a imagem é que permeia tudo. Eu visualizo minhas músicas antes da concretude delas, antes delas existirem. Então a imagem é uma coisa muito importante em tudo que eu faço. A fotografia é a possibilidade de você capturar o olhar de quem fotografa.
Porque você pode ter a mesma cena e ter infinitas fotos diferentes. Então, mais do que tudo, é a lente de quem olha e quem captura, é quem define o que é fotografado, de que maneira é fotografado. Você é o trabalho de outro agregado ao seu. Muitas vezes a foto é linda e tal, e talvez não revele o que realmente é aquele artista. Esse caso acontece diversas vezes. E outras, uma foto que, ao contrário, não tem nada demais, mas diz tudo. Tem um momento, evidentemente, mas tem a técnica, fotografar. E isso, existe uma autoralidade em quem fotografa. Você citou 3, mas a gente podia citar aqui infinitos, né? Em todos os países, eu acho que tem essa necessidade de historificar as personalidades, não só da música. E a foto sempre foi isso, né? Foi a documentação pictórica, né? Você ter aquela coisa é muito bacana, mas está sempre sujeito à lente e o olhar de quem fotografa. Que isso é bacana, existe uma autoralidade nisso aí. Né? Você é um fotógrafo sonoro? Perfeitamente, eu trabalho com imagem. Não cheguei sozinho. Não cheguei sozinho.